Você já percebeu o quanto anda difícil existir hoje? Eu tenho certeza que sim. Então eu não tô falando só daquele trabalho, excesso de trabalho, quando você trabalha muito, mas eu tô falando de um tipo de cansaço que aparece até mesmo quando você não fez tanta coisa assim. Um cansaço um pouco estranho, mental, como se a nossa cabeça, se a sua cabeça, ela nunca desligasse. E com certeza isso acontece porque hoje, minha cara e meu caro, nós não apenas vivemos uma vida, a gente quase que tem que administrar uma imagem dela, uma imagem da vida. Se você não me conhece, meu nome é Gabi, eu sou psicóloga 100% online, te convido a acessar os links aqui da descrição, agendar a sua sessão de terapia online, me seguir no Instagram, se inscrever no canal, tudo isso. Eu gravei a parte 1 desse vídeo aqui, falando sobre por que os jovens de 20 e poucos anos estão tão cansados e tão exaustos. E hoje a ideia é que seja uma espécie de parte 2 daquele vídeo, para poder conversar um pouquinho aqui entre eu e você, sobre esse assunto. Por que a gente tá tão cansado? Inclusive nós que somos jovens. Eu me coloco nesse saco aí, fazendo quase os meus 28 anos, mas os jovens de 18, 19, 20 e poucos anos também se encontram nessa posição de exaustão, já com tão pouca idade. Então o que é a coisa? Eu acabei de falar que nós estamos muito mais do que só existindo, a gente tá meio que tendo que administrar, né, que manter uma gestão, uma administração da imagem que a gente gera na nossa vida. Então cada roupa, cada post, cada treino, cada refeição, fotinha do prato ali, sabe, cada viagem que você faz, tudo parece comunicar quem você é o tal do brand, né, o tal do posicionamento digital, ou da identidade visual, esses termos que são aí mais no universo do marketing, mas que estão presentes na nossa vida cotidiana, mesmo você não sendo um produtor de conteúdo, nem nada do tipo, a gente tá o tempo todo fazendo uma gestão e uma administração da nossa imagem acerca desses elementos que vão passando a mensagem de quem a gente é. Então a cada prato postado, a cada treino, a cada post, a cada viagem, é como se a gente estivesse tendo a obrigação de mostrar pro mundo assim, ó, oi, olha aqui quem sou eu, ó, eu tô aqui, olha aqui, dê uma olhada, sabe? Então sem que a gente perceba, a vida parece que vai saindo de um lugar de experiência e começa a virar um troço mais parecido com uma apresentação, uma performance, entende? A gente vai deixando de fazer coisas porque essas coisas fazem sentido pra gente, por alguma razão, e começa a fazer porque elas comunicam algo sobre nós, sobre mim, que eu preciso comunicar, que eu preciso entregar. E isso não apenas no universo das redes sociais, do digital, é claro que é potencializado nesse mundo, mas inclusive com os nossos amigos, com a família, com o social de forma geral. Então, sei lá, eu não corro só porque eu gosto de correr, né, porque eu me apaixonei pela corrida, de repente. Eu corro porque aquilo comunica uma disciplina para as pessoas. Eu não vou ler porque, de repente, eu gostei de ler. Eu comecei a gostar de ler, que é o meu caso, né? Eu odiava ler, eu odiava estudar, em linhas gerais, e me apaixonei pela vida intelectual. Mas não é porque eu gosto de ler, é porque ler, né, postar foto com livro e tal, que inclusive vou citar um livro já, comunica inteligência, sacou? Comunica, pega bem, assim, é um negócio interessante, é cool. Nós já não escolhemos mais sequer uma cafeteria, um lugar legal, assim, pra comer, sabe, tomar um café, só porque aquele lugar é legal mesmo, porque eu gosto daquele lugar, mas a gente já imagina a foto que vai sair daquele lugar ali para que eu possa postar. A mesma coisa com viagem, a gente já não viaja mais totalmente entregue só na experiência da viagem. A gente já viaja antes de sair de casa com a legenda pronta da foto que você vai postar de um jeito X ou Y. Ou seja, resumindo, você percebe o que está acontecendo? A experiência deixou de ser o suficiente, deixou de bastar pra gente. Agora ela precisa ser registrada, postada, admirada, cobiçada, validada. E aí entra Byung-Chul Han, né? Byung-Chul Han em A Sociedade do Cansaço, que é um baita livro, assim, um best-seller. Eu já citei esse livro aqui no canal em um vídeo, se eu não me engano. Mas olha só o que esse autor ele vai trazer. Ele fala que na sociedade do desempenho e do cansaço, nós nos tornamos empresários de nós mesmos. Então, quem é que cobra nós mesmos, né? Essa autocobrança, esse auto-chicoteamento, somos nós. A gente não precisa de um terceiro mais para fazer isso. E ele acertou em cheio porque é realmente a lógica que a gente vive. Mas eu vou além um pouquinho, eu diria, tá? Além de sermos empresários de nós mesmos, nós nos tornamos publicitários de nós mesmos. Então é como se todo mundo, geral, eu e você, a gente tivesse tendo que administrar uma marca chamada eu. A minha marca, do meu eu, né? Autoimagem. E manter uma marca funcionando, pra quem trabalha com isso aí, que tá me ouvindo de repente, sabe? Manter uma marca funcionando dá trabalho, cansa. Então, parafraseando o Byung-Chul Han aqui, ó, olha que interessante. O homem como um todo se transforma numa máquina de desempenho que pode funcionar livre de perturbações e maximizar o seu desempenho. A proposta parece muito interessante, que é justamente o mundo que nós hoje vivemos aí do desempenho. Aí ele traz, ó, como contraponto, a sociedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço e esgotamento excessivos. Esses estados psíquicos são característicos de um mundo que se tornou pobre em negatividade e que é dominado por um excesso de positividade. Ou seja, o que ele diz por pobre de negatividade? Não negativismo, negacionismo, né? Negatividade, ele tá falando assim, a gente deixa de ser sociedade que tem limites, onde tinham várias coisas que não podiam ser feitas, né? Negatividade, para cair numa sociedade de positividade excessiva. Tudo pode, você pode tudo. Então, se você pode tudo,
se lasque, trabalhe assim enquanto eles dormem, faça o que você puder, porque tudo depende de você, sacou? Então a gente vai entrando nessa perspectiva meritocrata em absoluto e performática que nos coloca nesse estado de cansaço. Você que é jovem que tá ouvindo esse vídeo, diz pra mim se não é um pouco assim mesmo que a gente percebe a nossa vida hoje, empresários de nós mesmos, publicitários de nós mesmos, e toda essa vibe nos cansando e nos exaurindo demais. Então o grande lance, pessoal, é o seguinte: a gente precisa parecer produtivo, a gente precisa parecer disciplinado, inteligente, interessante, precisa parecer saudável também, porque não dá, hein? Tem que ter o lifestyle ali do fitness, da saúde, né? Meter o shape, tem que parecer estável, tem que parecer equilibrado. Então você percebe que a palavra parecer, né? Ela tá ali no topo da pirâmide, e o ser vai ficando para escanteio. Então, por que nós estamos tão cansados? Os 20 e poucos anos aí já exaustos, né? A gente gasta mais energia construindo uma percepção, ou pelo menos trabalhando na gestão, na administração dessa marca, do que de fato construindo, forjando uma pessoa. De repente a gente acorda pensando na nossa vida, mas mais que isso, a gente acorda pensando em como a nossa vida vai ser percebida pelos outros, pelo mercado, enfim. É uma dupla jornada, Bill Churran, né? É uma dupla jornada. Você vive as experiências do seu dia a dia, as coisas que você tem que fazer, mas ao mesmo tempo não só vive a experiência, como fica observando duramente a si mesmo o tempo todo enquanto tá vivendo a experiência. Pensa aí, né? Se tivéssemos duas versões de nós mesmos, enquanto uma tá vivendo, a outra fica variando, fica comparando, editando, sabe ali, milimetricamente, como se estivesse assim, ó, preocupada no o que isso tá parecendo, hein? Qual é a mensagem que isso aqui tá passando? Esse monitoramento constante, esse é o lance, né? Ele cansa a gente demais, ele nos cansa profundamente, exaure. Não necessariamente porque a gente trabalhou demais o dia todo, também, mas é um cansaço diferente. É um cansaço de quem sustentou uma imagem o dia inteiro, de quem já tem um tempo, ó, sentindo duramente, assim, que precisa sustentar essa imagem o tempo todo. E aí, claro, a comparação vai entrar profundamente aqui. A gente começa a comparar a nossa segunda-feira trivial com a segunda de quem tá viajando, curtindo ali a vida, postando um negócio legal. Você vai comparar a sua insegurança para postar um vídeo, produzir um conteúdo com o vídeo já publicado de alguém que tá indo super bem, aparentemente. A grande questão é que na maior parte das vezes nós não estamos competindo com pessoas reais, a gente tá competindo com imagens, personagens, com pessoas que estão no mesmo limbo de funcionamento exaustivo, de performance e desempenho que a gente tá falando aqui. Ou seja, no final das contas, você tá competindo com uma ilusão, entendeu? Talvez o nosso cansaço venha daí, entendeu? Além de viver, agora não é só viver, como se viver fosse só, né? Mas enfim, a gente precisa mostrar que tá vivendo muito bem, parecer que tá vivendo muito bem. Isso pesa, isso exige uma atenção, uma hipervigilância constante. Pesa também porque nunca termina, né? Sempre tem assim mais uma foto, sempre tem um ângulo que pode ser um pouquinho melhor, sempre tem um engajamento que pode ser um pouquinho mais alto, sempre tem um salário que pode ser um pouquinho mais gordo, sempre tem um trajeto, uma viagem que pode ser mais interessante, mais legal. Ou seja, sempre tem mais uma expectativa para atender, entendeu? Então a pergunta que eu quero te deixar é: quais partes da minha vida hoje, para tentar diminuir esse seu cansaço que talvez você esteja sentindo e por isso clicou no vídeo? Qual área da minha vida hoje, em quais áreas da minha vida hoje eu tô vivendo apenas ou principalmente para que elas sejam vistas e bem vistas? Porque isso gera um puta cansaço, como eu falei aqui. Então não é a pergunta, como é que eu descanso mais? Ah, já sei, vou viajar, porque eu tô precisando descansar. Talvez você use dessa viagem para se cansar mais ainda, sendo publicitário, empresário de si mesmo, entendeu? Então esse peso talvez venha da imagem que você acredita que precisa ficar sustentando. É claro que num processo de terapia a gente disseca isso no autoconhecimento, uma proposta de autonomia emocional, psicológica, para que você de fato ali com práticas constantes, né, com reestruturações aí de crenças e tudo isso, você vá conseguindo com mais facilidade, talvez, a se ver livre disso, abandonar essa ideia de necessidade de sustentar toda essa imagem. Mas com certeza esse vídeo já pode ser um bom começo. Mas não se esqueça disso, uma vida dedicada para sustentar uma aparência, ela sempre vai ser muito mais cansativa, exaustiva, pesada, chata um tanto quanto, sofrida, sabe? Não vai ter valido a pena, porque quando você olha para uma vida que simplesmente está sendo vivida, simplesmente dedicada a existir, né? A existência que já é o seu maior presente. Não precisa de validação adicional, externa, porque a validação já é a sua própria existência. Mas esse processo, muitas vezes, ele demanda tempo, paciência, processo, né? Ele é processual internamente para que a gente vá tomando posse disso e vivendo a partir dessa nova realidade. Tornemos a nossa vida mais real, menos performática, diminuamos essas necessidades, essas ideias de manutenção de imagem, de pose, porque certamente nosso cansaço tende a diminuir muito, acredito eu. Se fez sentido, deixa um comentário, curte aqui, não é? Se inscreve no canal. Não se esqueça que você pode conseguir agendar pelo WhatsApp que tá aqui embaixo a sua sessão de terapia online, seja ela pontual, sem necessidade de continuação, ou a sua sessão recorrente aí, quinzenal, semanal, mensal de terapia. Com certeza vai ser um prazer receber você. Outro serviço também que eu não divulgo nos vídeos, mas que eu ofereço, é supervisão clínica para psicólogos que desejam aí aprimorar e aperfeiçoar o seu feeling clínico. Você também consegue acessar meu WhatsApp para isso aqui embaixo. Mas é isso, tá? Fechamos aí. Acredito que eu poderia ficar gravando parte 3, 4, 5 desse assunto do cansaço, né, na juventude, nos tempos de hoje, mas acho que tá bom por aqui. Vamos continuando com outros temas, deixem as sugestões de vocês.
Obrigado pelo apoio aqui com esse canal iniciante e nos vemos no próximo vídeo.